Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Mascarado sim, camuflado não. Tem diferença? Tem, nós usamos a máscara porque dizem que ela nos protege, não para esconder quem nós somos. Porque a vereda do justo deve ir brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vontade de Deus é que todos nós resplandeçamos, que possamos viver um tipo de vida, que seja uma prova viva, de que Deus está vivo e vive dentro de cada um de nós. Não existe nada melhor do que viver a liberdade para a qual Jesus nos libertou. A Bíblia diz no livro de Judas que todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e incrédulos nada é puro, porque tanto a mente quanto o coração estão pervertidos, estão contaminados. Então muitas vezes a sua maneira de enxergar, a minha maneira de enxergar tem a ver com a sujeira que já está instalada no seu e no meu coração. Todas as coisas são puras para os puros. Nesses dias Deus tem nos agraciado com essas mensagens escritas pelas mãos de João, ditadas pela boca do Cristo glorificado, às 7 igrejas da Ásia, que prefiguram, que abarcam, que envolvem a igreja do Senhor na terra em todos os tempos e para todos sempre. Nós temos falado aí das 3 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e agora vamos meditar acerca daquilo que o Senhor Jesus falou com a igreja de Tiatira. Você já abriu aí o seu texto? Coloca a sua mão então aí em cima da Bíblia e vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te glorificamos pelo desafio que já recebemos nesta manhã, de amarmos o nosso inimigo, as pessoas que se colocam como nossas inimigas, e orar por aqueles que estão nos perseguindo. Bendito seja o teu nome, porque nos foi desenhado, ó Pai, a situação ou situações nas quais podemos estar, e cremos e sabemos que só é possível, como disse o pastor Flávio, essa mudança, essa transformação, quando há uma conversão, uma metanoia, um novo nascimento. Por isso, nesta hora eu suplico a Deus que a tua boa mão alcance cada vida que está aqui nesta casa de oração nesta manhã. Que o Senhor ajude aqueles que estão ansiando por uma vida transformada. Que o Senhor ajude aqueles que estão clamando por conseguir viver no centro da tua vontade. Nós sabemos, ó Deus, que apenas pela inteligência, pelo raciocínio, pelo entendimento, não é possível te glorificar, não é possível te obedecer, não é possível viver vida e vida em abundância. Então venha sobre nós, ó Pai, dando-nos não apenas a capacidade de entender, a revelação para compreender, mas o poder do Espírito Santo, para de fato e de verdade sermos nascidos de novo, reconhecidos como pessoas espirituais, que todos os dias vencem as obras da carne, os desejos malignos que estão instalados pelo pecado na alma de cada um de nós. Ó poderoso Deus, leva os nossos pensamentos cativos ao trono da tua glória, e seja conosco de modo especial nesta manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que essa mesma graça alcance as crianças que estão no ministério infantil, recebendo mais uma porção da tua palavra. É a minha oração junto com a tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré, e quem concorda diga amém. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Tiatira, linda por fora, mas contaminada por dentro. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio.
No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer, e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam com eles, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, portanto retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. A palavra de Deus, de fato e de verdade, é um livro de paradoxos. Quando você pensa que sim, ela diz que não. Quando você pensa que não, ela diz que sim. Enquanto nós pensamos que é assim, Deus deixa claro que é assado. Quando nós temos claro que é assado, Deus diz que é assim. A Bíblia é um livro que não pode ou não deveria ser lido e nem entendido do ponto de vista da lógica. Nós vivemos e funcionamos quase que o tempo todo pelo toma lá, dá cá. Nós vivemos pela lógica, nós vivemos de modo quase que absoluto aquilo que muitos de nós gostaríamos que não fosse verdade. A lei da semeadura. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o ser humano plantar, isso ele também vai colher. Verdade absoluta aos olhos do Criador. Porém, na vida nem sempre tudo é assim, imediatamente assim, automaticamente assim. Tem coisa que você plantou em 1980. Quem já tinha nascido em 1980, levante a mão. Opa, a maioria. Mas que você ainda não colheu. Principalmente se for coisa boa, porque coisa boa demora para voltar. Agora, pataquada, coisa ruim, erva daninha nasce rápido, cresce fácil e é difícil de matar. Mas não se canse. No tempo devido, você vai colher o bem que você plantou. Louvado seja o Deus Altíssimo por isso. Então a Bíblia não pode ser lida, e não é possível que você e eu queiramos entendê-la pela lógica, apenas pela nossa inteligência e pelo nosso raciocínio. E um dos vários motivos de a Bíblia não poder ser lida e não vai ser entendida jamais apenas pela lógica é o texto sagrado que nós acabamos de ler. A igreja de Esmirna estava localizada então na cidade menos significativa da Ásia.
Esmirna, ou melhor, Tiatira, desculpa. Tiatira era a menor cidade da Ásia. Ela servia como um escudo para a grande capital, Pérgamo, 400 anos, capital da Ásia, cidade poderosa, que nadava na idolatria e se defumava no incenso aceso para tantos deuses que aquela cidade tinha. Então, Tiatira era como uma cidade escudo. Até chegar em Pérgamo tinha que passar antes por Tiatira, onde tinha uma base do exército para proteger aquela cidade mais importante, aquela cidade maior. Agora é interessante que a menor cidade, a cidade menos significativa, a igreja que estava nessa cidade recebe a maior carta do Senhor Jesus Cristo. Porque geralmente nós queremos tratar as pessoas pelo que elas têm. Nós queremos tratar as pessoas pelo carro que elas andam, pelo tanto de diploma que elas possuem, e isso tudo é valioso e precioso na terra. Para Deus, nem sempre é tão importante quanto é para mim e para você. E interessantemente, então, essa cidade que aparentemente tem menor influência, então a igreja ali seria menos significativa, é a que recebe mais palavras do Senhor, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tiatira, embora fosse a menor, era uma cidade em franco crescimento econômico. Não tinha templo em adoração ao imperador, mas tinha um templo dedicado especialmente a Apolo, o deus do sol. E é por isso que Jesus, que como nós já vimos nas outras cartas, conhece o contexto de cada um, trata cada um personalizadamente, diz para o João escrever o seguinte: assim declara o Filho de Deus, não o Filho de Zeus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. E lá no 28b, também lhe darei a estrela da manhã. Então Jesus estava dizendo, quem está falando com vocês é aquele que os olhos são como o sol. Só os meus olhos são como um sol, e não é um sol só, são dois. E eu sou um fogo tão intenso, tão flamejante, que até os meus pés são como o bronze que reluz. Você pode ter certeza absoluta que Deus sempre sabe o que fala. Nós nem sempre entendemos ou aceitamos o que Ele fala, mas Ele sempre está sabendo daquilo que Ele está falando. E às vezes você recebe uma palavra e ela desce meio atravessada, e na hora você não entende aquela palavra. Só depois de um tempo, entendi o que Deus estava querendo, o que Deus estava querendo dizer. E às vezes Deus usa jumentos, Deus usa profetas, profetisas, pastores, discipuladores, colegas de trabalho, guarda no trânsito, quem Ele quiser, para falar alguma coisa. E como nós não estamos a maior parte do tempo vigilantes em oração, nós geralmente somos tardos em entender. Mas lá na frente, quando as coisas se concretizam, puxa vida, Deus tinha falado, Deus tinha avisado, ou então aquele famoso eu já sabia, alguma coisa tinha me dito, eu sentia no meu coração. Quem já disse isso alguma vez na vida, pelo menos? Levanta a mão, por favor. É isso aí, é aquele tal de sexto sentido, que não existe. Nós ouvimos duas vozes, a do nosso pai ou do nosso único inimigo, o imperador das trevas. Consciência não tem voz, ou eu ouço a voz de Deus, ou eu ouço a voz do derrotado, e muitas vezes a voz do próprio coração. Então Jesus está dizendo, Apolo não é coisa nenhuma, quem é alguma coisa sou eu, e os meus olhos são como chama de fogo. Jesus começa, de certa maneira,
intimidando aquele povo. Mas Deus não é amor? É, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. Esse Deus que é só amor não é o Deus da Bíblia. Então Jesus começa dizendo para o pessoal: presta atenção, quem está falando com vocês não é comedor de arroz e feijão, não. Sou eu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A cidade de Tiatira era regida comercialmente, dirigida, conduzida pelos sindicatos, que naquela época se chamava de grêmios, que administravam a vida comercial, social, consequentemente financeira e também sexual da cidade. Os grêmios, os sindicatos, eles governavam tudo. Então, quem não fizesse parte do sindicato estaria declarando a sua falência financeira. E se tem uma coisa que todos nós sabemos muito bem, é que no nosso país, nos nossos dias, garantia de intimidade com Deus, de prosperidade, é o quê? Hegemonia financeira. Na Bíblia também nem sempre. Embora, como muito bem ministrou o pastor Flávio, Deus não tem problema nenhum com dinheiro. E nós, os filhos dele, também não deveríamos ter. O que nós não podemos é amar a verba. Nós temos que amar o verbo vivo que desceu do céu. E eu estou precisando ficar um pouco mais gelado aqui no altar, porque eu não sei se é calor ou se é o fogo que está descendo sobre mim, e eu estou começando a suar. Mas voltando aqui, a cidade de Tiatira, então, era regida pelo sindicato. Isso lembra alguma coisa para você, sindicato? Eu acho que foi lá em Tiatira que nasceu essa turma, a turma do sindicato. Então, quem não fizesse parte do sindicato, estava frito em pouca banha. E aí, dessa mensagem do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja em Tiatira, é possível extrair algumas lições esclarecedoras para as nossas vidas, para a sua vida e também para a minha vida. Primeira lição que dá para aprender com esses 11 versículos: aos olhos de Deus é sim, sim, não, não. Para Deus não vale mais a lei da compensação. Ô Lucas, deixa só eu gelado, o povo lá não precisa deixar ele gelado, tá? Senão as irmãs começam a fazer assim. Por favor, me ajude, diga aí para o seu irmão: aos olhos de Deus é sim, sim, não, não. Para Deus não vale mais a lei da compensação. Por que não vale mais? Porque no Antigo Testamento era assim: o infeliz, que nem você e eu, pecava, e quem pagava o pato? Os animais. Ia lá e compensava o pecado, compensava a culpa. Mas agora não vale mais lei da compensação, porque a Bíblia diz que Jesus morreu e o sacrifício dele foi de uma vez por todas. A Bíblia diz que agora nós não temos mais direito de viver compensando, nós temos o dever de viver glorificando a Deus, porque já foi dado para nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Deus que habita em nós, para nos conduzir ao centro da tua vontade e sermos praticantes dos seus mandamentos. O que Jesus fez não foi anular a lei, mas cumpri-la, para que nele nós sejamos vistos como aqueles que já cumpriram. Então, usufruindo dessa liberdade, nós podemos usá-la para glorificar a Deus e servir as pessoas. Posso ouvir um amém? O Senhor diz aqui no versículo 19, para aquele povo, para aquela igreja, para o anjo da igreja: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Essa igreja era o sonho de qualquer pastor. No entanto, tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos.
Essa mulher é o sonho da maioria dos crentes. Aquela igreja era o sonho da maioria dos pastores, e essa dona era o sonho de muito cristão, que vive com a sua mente regada de pornografia, de sensualidade, e se encontrasse uma irmã dessa, ia glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a Jezabel tinha uma turma que andava com ela na igreja de Tiatira, e essa turma então era conduzida à licenciosidade, essa turma era conduzida àquilo que o ser humano mais gosta, sexo fora do casamento. Por que você acha que os sites mais acessados são os pornográficos? É porque a fidelidade é a maior marca na sua vida e na minha? Por que você acha que se você não cuidar do seu filho pequenininho, ao invés de ver desenho, ele vai ver porcaria, para não falar putaria, que fica feio falar no altar, então não vou falar. Porque os crentes têm essa sensibilidade. No altar não pode falar certas coisas, mas em casa eu posso fazer. Deveria ser o contrário. Do altar eu posso ouvir, para ficar livre de praticar na minha casa. E essa mulher, a Jezabel, ela conseguiu enredar uma boa parte do povo da igreja de Tiatira. Esse povo que era zeloso de boas obras, que tinha fé, que o ministério era famoso, esse povo perseverante, operoso, ativo e aprovado na obra de Deus. Esse povo estava cedendo aos ensinos que Jezabel dizia que os cristãos precisavam conhecer. Aliás, ela ensinava que os crentes precisam conhecer os profundos segredos de Satanás. É interessante, quando o diabo não consegue pegar o povo de Deus através de coisas grosseiras, ele vem com as suas sutilezas. A Jezabel dizia: olha para mim, eu também sou da turma, mas olha para mim, eu estou numa boa, eu sei andar bem na igreja e também com o pessoal do sindicato. Olhe para mim, olha como a minha vida é maravilhosa. Larga de ser radical, não seja fanático, não é desse jeito, Deus não quer que a gente seja assim tão santo. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus tem ciúme de você, porque para Ele você vale mais do que o ouro e a prata, porque para Ele o teu corpo é onde o Espírito dEle quer habitar. Mas os ensinos de Jezabel pregavam para o povo: larga de ser tapado, você nunca fez isso, nunca fez aquilo outro, você não sabe o valor do perdão, você tem que se lambuzar no pecado para saber quanto vale o perdão, você precisa conhecer o cão para poder vencê-lo. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz na boca de Jesus: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e em escorpiões e em todo o poder da maldade sem sofrer dano algum. Ninguém precisa ser versado em satanismo para vencer o diabo. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus e obedientes à palavra de Deus. Eu poderia contar aqui algumas histórias, das quais eu já contei, de confronto direto com gente dedicada a Satanás há décadas e décadas. E ao contrário do que muita gente me ensinou, não é verdade que para você vencer o diabo, você precisa ter não sei quanto tempo se preparando, jejuando, e quando você for lá, você tem que levar pelo menos 12 pastores. Para vencer o diabo, você só precisa de uma coisa: conhecer as insondáveis riquezas de Cristo. Para vencer o diabo, você precisa apenas de uma coisa: conhecer a palavra e andar nela. Conhecer a palavra e ser praticante dela. Porque a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas têm que sair. Não há opção. Não, me mostra a sua carteirinha, qual que é a sua credencial? Porteiro, diácono,
presbítero, evangelista, pastor, mestre, apóstolo. Essas credenciais no mundo espiritual não valem nada. Essas credenciais são para identificar o serviço na igreja, porque é possível ser apóstolo e não ser filho, é possível ser pastor e não ser filho, é possível ser mestre, evangelista, porteiro, diácono, presbítero, cantor e não ser filho. Agora, para quem é filho, onde o filho chega, as trevas têm que sair, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É o que a Bíblia ensina. E você tem que aprender a optar entre ficar com o que a Bíblia ensina e os grandes pregadores ensinam. Todo pregador que é grande, você fica esperto com ele, porque grande só tem um: o El Shaddai, o Adonai, o El Elyon, aquele que era, que é e que sempre será. O povo de Tiatira estava sendo seduzido. Vocês precisam de um conhecimento mais profundo. Vocês precisam conhecer coisas mirabolantes. Vocês são berçaristas, crentes do berçário. Me mostre na Bíblia aonde diz que nós precisamos conhecer qualquer coisa que vai fazer diferença na nossa vida cristã, além das insondáveis riquezas de Cristo. E o ensinamento de Jesus Cristo é simples. Complicados são aqueles que escrevem comentários acerca do que Cristo ensinou. Se você entrega a sua vida para Ele e o Espírito dele vem morar em você, você consegue ler e entender o que Ele explicou. Mas mesmo tendo entregue a vida para Ele, o Espírito Santo morando em você, você vai ler comentários dos que escreveram, do que Ele falou, e você não consegue entender o que o comentário está dizendo. Porque quanto mais rebuscado, mais complicado, mais espiritual, mais intelectual. Diga para o seu vizinho: você precisa conhecer os insondáveis, as insondáveis riquezas de Cristo. Isso aí, irmãos, é aquela velha fórmula, não existe outra. Leitura da palavra, oração e de vez em quando um jejunzinho. Continuando. Jesus deixa claro para a igreja que quem conhece bem a igreja, melhor do que o pastor dela, é ele. Pastor conhece o que as pessoas deixam ele conhecer. Pastor sabe o que o povo deixa ele saber. Por isso que eu acho a coisa mais estranha quando eu ouço alguém dizendo: a minha igreja. Quem é o comedor de arroz e feijão que pode ter igreja? Se a igreja dele já está ferrada e falida. A igreja é de Cristo. E os pastores devem cuidar do rebanho de Cristo melhor do que cuidam de si mesmo. Jesus disse no versículo 23, olha o que Jesus disse: matarei os prostitutos, ou os seguidores dessa mulher. E os seguidores dela eram o quê? Matarei, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de acordo com as vossas obras. Gente, vocês ouviram isso? Esse Jesus existe na igreja pós-moderna? Esse Jesus que mata? O Jesus da igreja pós-moderna só absolve. O Jesus da igreja pós-moderna é anunciado dizendo: faça o que você quiser, contanto que uma vez por semana e uma vez por mês compareça. O Jesus da Bíblia fala isso: os que vivem fora da minha vontade serão mortos. Ô apóstolo, não vou querer servir Jesus não. Mas é esse Jesus que a Bíblia apresenta, é esse Jesus que eu sigo. Esse que diz:
que pode matar. Mas ele também diz: não vou matar à toa. Eu conheço a mente e o coração. Faça assim com o seu dedo profético, por favor, e me ajude. Escolha alguém aí e diga para a pessoa: a única pessoa que te conhece melhor do que você é Jesus Cristo de Nazaré. E tudo que todo mundo quer é se conhecer, é saber o que é melhor para a vida. E eu conheço alguém que sabe o que é melhor para você e para mim. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Entrega a sua vida para Ele. Ele vai cuidar de você. E ainda que você cometa alguns erros ao longo da caminhada, eu sou especialista nisso também, Ele continua cuidando de você. Jesus cuida de quem erra, Ele só não cuida de quem quer viver errado. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Lembra quem cantava isso? Joaquim Júlio. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. Estou seguindo a Ele todo dia pela fé. Todo mundo. Quem dá felicidade é Jesus de Nazaré. É só Ele. Se você espera a felicidade do seu cônjuge, você vai ficar deprê. Se você espera a felicidade dos seus filhos, você vai ficar deprê. Se você espera a felicidade dos seus pais, dos seus pastores, dos seus discipuladores, no seu trabalho, nas suas conquistas, você vai ficar deprê. Agora, se a sua esperança for em Jesus de Nazaré, você vai ter alegria no Espírito Santo. Realidade absoluta, inegociável. Nada e nenhum ser humano é capaz de gerar na sua alma e na minha alma felicidade. Bem-aventurado o ser humano que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na presença do Senhor a plenitude de alegria. O mesmo salmista que foi inspirado para escrever o Salmo de número 1, escreveu também o Salmo de número 16, que no versículo 8 diz que é na presença do Senhor que há plenitude de alegria. Jesus estava dizendo para a igreja de Tiatira, e também está dizendo para você e para mim: eu sei o que você faz quando não tem ninguém vendo. Eu não apenas sei o que você faz, eu não apenas vejo o que você faz, eu sei o que está dentro de você antes de você fazer o que você faz. Ele conhece as motivações dos nossos corações. Por isso que tem coisas na vida dos outros, e até mesmo nas nossas, que nós não conseguimos entender. Mas o Senhor sabe por quê. A salvação, ela vem imerecidamente pelo favor de Deus. Mas o tratamento divino é segundo as obras de cada um. Está no texto que nós lemos. Quem me entendeu? O que eu preciso para ser salvo? Estar perdido e reconhecer-se perdido. Agora, o que eu preciso para ser galardoado? Decidir viver para agradar um Deus que ninguém nunca viu. E o único ser no universo que tem direito de exigir adoração e agradabilidade é Ele. Se você casou e quer que o seu cônjuge te agrade em tudo, você está errado. Porque então você tinha que ter casado com Deus. Porque só Deus é capaz. Você casou para amar, não para esperar ser amado. Quando um fica esperando o outro amar, os dois ficam sem amor. Agora, quando um ama o outro e o outro ama um, os dois ficam bem amados. Seu cônjuge está aí? Diga para ele: deixa comigo. Deixa comigo, eu vou te amar. Se você não me amar, não interessa, eu vou te amar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Pois é,
O povo de Tiatira fazia parte daquele time que 325 dias do ano vivia do jeito que bem queria, nas festas do sindicato, mas por 40 dias não ia ao baile, não comia carne na sexta-feira e outras coisas assim. E aí você aí na sua posição de evangélico, não, eu não sou mais assim. Os evangélicos são piores. Os católicos apostólicos romanos ainda têm 40 dias para viver razoavelmente, fazendo a vontade de Deus, ainda que seja por medo da punição, ou para estar pronto para a quarta-feira de cinza. E boa parte dos evangélicos vivem 365 dias, tirando os 12 domingos de ceia, em santidade. Uma vida misturada. E não adianta, irmãos, nós não temos mais direito de viver vida misturada. Ser cristão significa que eu não tenho mais direito de fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Me ajuda aí, de manhã a gente precisa de mais estímulo. Pergunta para o seu vizinho, você sabe o que é ser cristão? O resumo é, eu não mando mais, quem manda é Jesus de Nazaré. Esse é o resumo. Se você ainda manda, você é simpatizante da fé cristã, mas provavelmente ainda não tenha se tornado discípulo de Jesus Cristo. Não, apóstolo, não é bem desse jeito, está exagerando, você está exagerando. Eu não sou dizimista não, eu não devolvo a parte de Deus, que nem o pastor, cadê o homem? Flávio, ministrou aí, mas olha, em compensação, eu ajudo as pessoas necessitadas, eu distribuo cestas básicas, eu ajudo os meus pais, e isso tudo está certo, mas faça com o seu dinheiro, uai, não com a parte que pertence a Deus. E segundo a Bíblia, qual é a parte que pertence a Deus? Segundo a Bíblia, qual é a parte? 10%. Quer fazer caridade? Faça com seus 90%. Jezabel ensinava que a prosperidade financeira justifica qualquer prática. Jezabel ensinava para o povo da igreja de Tiatira. Queridos, a obra de Deus precisa de recurso. Então vamos para o Grêmio. É uma vez por mês só a festa. A primeira é a reunião, definimos as questões sociais, econômicas, a questão do mercado. Depois tem um jantar e aí a gente toma um vinhozinho. E o povo não está vendo. Vamos lá, querido. Porque se você participar do Grêmio, ainda que no final role uma prostituiçãozinha, o que importa é que você vai estar bem nas finanças, e você vai ajudar a obra de Deus. Irmãos, eu tenho um pouco de dificuldade, quando os nossos pastores sobem aqui no altar, para falar que o seu dízimo e a sua oferta que sustenta a obra. Sabe quem sustenta a obra? É Deus. Porque se você devolve o seu dízimo e a sua oferta para a obra, então você não está dando para Deus, você dá para Deus, e aí o que você dá para Deus, Deus sustenta a obra. Quem me entendeu? Porque se você der para a obra, você vai ficar frustrado, porque não é Deus que vai receber. Agora, quando você consagra a Deus, Deus usa o que você devolve para Ele, para sustentar a obra dEle. Quando eu creio que é você que sustenta a obra, então eu vou ter que te agradar, eu vou ter que pregar o que você mais gosta. Aí você vai viver como a maioria dos crentes vivem, bajulados e enganados pelos seus pastores e fora da vontade de Deus. O pastor que acredita que é o crente que sustenta a obra, ele não pode falar para o crente o que Deus quer que seja dito, ele tem que falar o que o crente aguenta suportar. Como disse o pastor Flávio, a pregação é para nos constranger, e a pregação só pode constranger quando o compromisso é primeiro com Deus, quando a dependência é primeiro com Deus. Pastor que depende
do povo está ferrado. Porque o povo é fiel nesse mês e não é fiel no outro. O povo que não é mantido por Deus na casa de oração, vai embora na primeira contrariedade. Agora, se é Deus que te trouxe, os céus e a terra poderão passar, mas você vai ficar. Quem me entendeu? É isso aí. Qual é a primeira lição mesmo? Aos olhos de Deus, sim, sim, não, não. Não tem compensação. Eu não faço isso, mas faço aquilo. Eu faço aquilo, mas não faço isso. Não. Aos olhos de Deus sede santos como é santo o vosso Pai celestial. Sede perfeitos como é perfeito aquele que vos chamou. Esse é o meu alvo e o seu alvo. Aos olhos de Deus sim, sim, não, não. Não tem essa conversinha de Deus entende. Entende. Tanto que Jesus falou, o espírito está pronto, a carne é fraca. Para não ser vencido pela carne, vigiai e orai. Pronto. Ele tanto entende que ele já deu a saída. Segunda lição, anota aí. Um dos maiores enganos do povo cristão. Achar que sentiu uma dorzinha de cabeça, pediu perdão, está 0-0. Não é assim. O perdão de Deus é precedido pelo arrependimento do ser humano. Algumas passagens bíblicas causam nó na cabeça de quem não é filho, e as pessoas perguntam, como é que diz aqui nesse texto que o homem orou e Deus se arrependeu? Deus não se arrependeu no sentido de reconhecer que fez ou queria fazer algo errado. O se arrependeu voltou atrás, ia destruir todo mundo em Sodoma e Gomorra, mas aí teve um louco chamado Abraão, que conversou com Deus, e se tiver 10, 50, 40, 30, tá bom, vai lá e tira o Ló de lá, por amor a você eu vou tirar o Ló de lá. Com Deus, não tem, irmãos, jeitinho, só tem uma maneira de receber perdão, através do arrependimento. Olha que coisa maravilhosa, o mesmo Jesus que disse que ia matar os prostitutos da igreja de Tiatira, ele disse o seguinte no versículo 21, para Jezabel, concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se, portanto eis que a farei adoecer, e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrepende de suas más ações. Olha só o tamanho da misericórdia, da bondade de Deus. Ele avisou a Jezabel, ele avisou a perua, ele avisou a empresária mais bem sucedida da igreja de Tiatira, para de se prostituir com os meus filhos, senão você vai morrer. E ela não quis se arrepender, e ele disse, então agora eu vou colocá-la adoecida. Para que ele a colocou adoecida? Quem sabe no leito da enfermidade ela tenha jeito. Olha a bondade e a misericórdia. E ele diz assim, para aqueles que estão assim com ela, mesmo estando ela de cama, se eles se arrependerem das suas más ações, eles serão livres. Eu pergunto, Deus é muito mais bondade e misericórdia ou do que capricho e prazer em matar? É muito mais bondade e misericórdia. No Antigo Testamento já está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se arrependa, se converta e viva. A vontade de Deus é que Israel vivesse na obediência, para que as outras nações quisessem seguir o Deus verdadeiro e deixassem de seguir os deuses falsos. Me ajude por misericórdia, bondade e compaixão. Pergunta para o seu vizinho, qual Jesus que você segue? É o Jesus frouxo, bundão, que precisa de você? Ou é o Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não precisa de ninguém, mas que ama a todos nós? Esse Jesus que está precisando da sua atenção e da minha, não é o da Bíblia.
O Jesus da Bíblia tem o sol nos seus olhos, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. É esse Jesus que nos chama para viver como mais que vencedores. Se ele fosse um frouxo, ele não poderia dar vitória para você e para mim, porque uma vida de complacência, fora da vontade de Deus, é uma vida miserável, irmãos. A vontade de Deus, ela é difícil, para você e para mim, mas mesmo sendo difícil, ela é boa, perfeita e agradável. E aqui eu quero compartilhar algo que eu ouvi num aconselhamento. Sei que está errado, pastor Lucas, já pedi perdão para Deus, mas foi bom, eu não me arrependo de ter feito. Mas querida, sexo fora do casamento, ainda que seja com noivo, para Deus é prostituição, é fornicação. Eu sei, eu já pedi perdão, mas eu não me arrependo não, foi tão bom. Adiantou pedir perdão? Não, o casamento não aconteceu, o cabra largou a fulana. E eu pergunto, quando aparecer o próximo gostosinho, ela vai conseguir segurar? Eu sei que está errado, mas vem, meu bem. Por que algumas pessoas não conseguem se libertar de fraquezas e pecados? Eu sei que está errado, já pedi perdão, mas estou doido para fazer de novo. Se não houver arrependimento, não tem perdão. Se não houver perdão, não tem libertação. Se não houver perdão, não tem cura. Se não houver perdão, não tem transformação. Porque é o perdão que faz de você e de mim pecadores que são transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. É o perdão de Deus que faz com que você e eu vivamos uma metamorfose, um processo de transformação. Agora, quem conhece esse Jesus frouxo, vai se arrepender para quê? Se esse Jesus frouxo entende tudo, se esse Jesus frouxo aceita tudo, se esse Jesus é comprável com dízimo e oferta, esse não é o Jesus da Bíblia, irmãos. O dízimo e oferta é para libertar você e eu daquele poder que o pastor Flávio disse que não deve dominar a nossa vida. Quando você devolve o seu dízimo e traz a sua oferta, você não está fazendo nenhum favor para Deus. Ô apóstolo, é louco? Fica falando isso, não vou dar mais dízimo nem oferta. Não deu aí. Aí você vai fazer o quê? Eu não nasci, pastor. Não adianta nada dizimar e ofertar, se não estiver vivendo como filho. E não adianta nada ser pastor de uma igreja que devolve para Deus e que permite que você continue fazendo a obra, se a igreja não estiver no centro da vontade de Deus. Dinheiro, irmãos, não compra nada, só mantém. Entendeu o que dizer? Olha, apóstolo, esse mês eu já dei meu dízimo. E o que eu quero saber? É por isso que não tem nome aí no envelope, porque há algo entre você e Deus. Se você não der, é você e Ele. Se você não der e Ele não levantar uma outra maneira, que fechem-se as portas. É melhor porta fechada, sem gente enganada, do que porta aberta com todo mundo achando que dando dízimo e oferta está tudo resolvido. Quem está me entendendo? A igreja de Tiatira vivia isso. O povo era operoso, era zeloso de boas obras, era caprichoso, tinha fé, fazia tudo por amor, mas vivia em comunhão com o pior dos pecados. Mas existe pecado pior? Existe. 1 Coríntios 6, o que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Tem um pecado que é pior, qual? Imoralidade sexual. Aquilo que mais esvazia as igrejas quando o pastor começa a pregar sobre isso. E você sabe disso. Você tem amigos cristãos que vivem do jeito que o diabo gosta e leva tapinha nas costas. O que interessa é que ele viva o ritual religioso.
Ritual religioso não leva ninguém para o céu. Onde não há arrependimento, Deus não pode derramar seu perdão. Onde não tem perdão, não tem cura, não tem libertação, não tem transformação. Por isso que muitas pessoas não conseguem mudar de vida. Toda criança tem sonho de ser caçador. E quando a gente é criança, a gente só pode caçar com estilingue. As crianças de hoje não podem mais caçar nem de estilingue. Uma casa amontoada na outra, praticamente não tem mais terreno baldio. E se jogar pedra nas araras, vai para a cadeia. Mas eu lembro que eu era péssimo no estilingue. E o meu sonho era um dia matar um passarinho. Pensa, a gente tirava as penas daqueles bichinhos, não tinha nada para assar. E eu lembro que um dia eu estava lá no galinheiro, o galinheiro do meu pai, e um pardalzinho sentou, filhotinho, para mexer nas coisas das galinhas. E eu, meio metro de distância, pum, acertei o pardalzinho. Meu primeiro churrasco a passarinho. Mas o pardalzinho caiu no galinheiro e as galinhas e o galo foram lá e degustaram o bichinho. Me veio um arrependimento tão grande que depois disso eu nunca mais matei bicho nenhum, a não ser barata e rato. Que isso tem que matar mesmo. Não tive mais gosto. Ia para a fazenda lá dos meus primos, tinha aquelas cartucheiras, sabe o que é cartucheira? Aparece uma ave lá, você dá um tiro aqui, ela abre 30 metros, é impossível errar o tiro. Nunca mais tive prazer em dar tiro, a estilingada, a pedrada, em passarinho nenhum. Naquele dia eu chorei, falei com Deus, eu estou arrependido, faz o passarinho voltar, ó a inocência, eu estou arrependido. Exemplozinho bobo, mas você está me entendendo? Quando há arrependimento, nem que seja divertido, você não vai querer mais. Em nome de Jesus, busque arrependimento na área que você tem consciência, que está entupindo as suas artérias espirituais, que está impedindo você de ter vida em abundância. Porque eu vou repetir, irmãos, carro, casa, patrimônio, estudo, tudo isso é bom, mas não preenche a alma. É só Deus, é só intimidade com Deus. E intimidade com Deus passa pelo caminho do perdão. Porque aos olhos de Deus é sim, sim, não, não. O perdão é precedido por arrependimento. Terceira e última lição para terminar. Me ajuda aí. Diga para o seu vizinho, você quem decide que tipo de cristão será, se vai seguir a Jezabel ou fazer a vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Agora olhe para cá, por favor, que eu vou acelerar. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Portanto, retribuirei a cada um de acordo com as vossas obras. Todavia, os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como elas costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Em Tiatira, tinha gente que estava deliberadamente no pecado, tinha gente que estava no pecado, mas estava na obra, e tinha gente que estava só na obra, doido para ir para o pecado. E Jesus fala para esses, olha, fiquem firmes aí, se vocês ficarem firmes, eu não vou colocar nenhuma outra carga sobre vocês. Meu irmão, minha irmã, amados de Deus, quem decide o tipo de cristão que você vai ser, é você. Não é Deus, e nem é o diabo. Deus não tem preferidos, e o Satanás não tem escolhidos. Quem define que tipo de cristão você vai ser, é você mesmo. É você que define suas prioridades. É você que define o que é mais importante para a sua vida. É você que define se o que você aprende você vai
praticar no todo ou só a parte que te convém? E na igreja de Deus, há pelo menos 2 tipos de crentes: aqueles que seguem a Jesus Cristo e os que estão seguindo alguém, não necessariamente o cão. Vejamos algumas características daqueles que estão seguindo alguém. Veja quem é que você está seguindo. Quem segue um cristão ou um crente crítico? Porque Jesus não era crítico. Jesus discernia as coisas e falava a verdade. Criticar, no nosso contexto, é geralmente jogar na cara, falar para os outros, sem ajudar a pessoa a mudar. Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados, com o propósito de que eles deixassem de ser túmulos bonitos por fora e podres por dentro. Jesus, quando confrontava, era para que houvesse mudança. Quem é que você está seguindo? Um cristão crítico? Não sei, apóstolo, então eu vou te dar uma dica. Quem segue os cristãos críticos está sempre procurando defeito. Você é o tipo de cristão que está sempre procurando um defeito? Então você segue alguém crítico, e esse alguém não é Jesus. Quem segue um crente crítico não consegue celebrar as obras que Deus está fazendo através de outras pessoas. Porque por pior que seja o infeliz, se ele for filho, Deus é tão poderoso que vai usá-lo para alguma coisa. Mas aquele que segue o crítico, ele é caçador de defeito. O cristão que está seguindo um crente murmurador, ele está sempre reclamando. Sempre tem alguma coisa para reclamar. Ele não critica ninguém, mas ele reclama de tudo. Mas não se compromete em realizar nada. Quem você está seguindo? Você está seguindo um cristão, um crente que não se entrega por completo? É o crente Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Ou a Bíblia chama de mundano. A Bíblia está sempre arrumando desculpa para usar principalmente o dinheiro que tem, que pertence a Deus, com alguma coisa desse mundo. O crente mundano, ele tem prazer em tudo, menos na obra de Deus. Quando você encosta num crente mundano, a primeira coisa que ele vai fazer é te desanimar do serviço que você está prestando. A segunda coisa que ele vai fazer é falar: rapaz, você confia na administração do pastor Cristiano? Tem tanta gente precisando de cesta básica. Esse é o crente mundano, porque ele vai contra o que ensina a palavra. Quem você está seguindo? Ou quem está seguindo você? Não se entrega por completo. Você está seguindo um crente, um cristão carnal? Sabe o que é ser um cristão carnal? É aquele que está sempre prometendo que vai buscar mais a Deus, mas a vida continua seguindo sempre o mesmo rumo, a mesma estrada, entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Esse é o crente carnal. Vou levando a vida, e a vida me levando, nunca tive preconceito, saber bem que... Assim vou levando a vida. Pergunta para o seu vizinho: faz quantos anos que você é a mesma criaturazinha? Os mesmos gostos, as mesmas enjoeiras, as mesmas coisas, entra ano e sai ano. Quando eu me aposentar... É o crente carnal. Porque por crente espiritual, a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. E aí Jesus diz assim: tão somente apegai-vos com firmeza
ao que tendes, até que eu venha. Meu irmão, minha irmã, desconfia desses crentes que sempre querem chamar você para descobrir alguma coisa em algum lugar. O que você precisa descobrir já está descoberto. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas Ele deixou para os homens, para as mulheres, para os seus filhos. Ah, vamos ali, tem alguém que não sei o que não sei aquilo. Presta atenção na vida do povo que não está satisfeito com a palavra. É uma vida embaraçada, está sempre correndo atrás de alguém que faz coisa que Jesus nunca fez e nunca faria. Jesus disse: tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes. E o que Deus deixou para nós? A palavra dele. Nós fomos chamados para conhecermos as insondáveis riquezas de Cristo e não os profundos segredos de Satanás. Posso ouvir um amém? 3 características para terminar, de pessoas que seguem a Cristo. Vimos algumas de alguém que está seguindo alguém. E aí, se você encaixou em alguma, para de seguir essa criatura, em nome de Jesus. Quem segue a Cristo enxerga coisas boas em situações e pessoas difíceis. Quando Jesus olhou para você, você era o the best? Você era tudo de bom? Hoje você é só maravilha? Mas Ele te ama do jeito que você é. Quem segue a Jesus, aprende a enxergar como Jesus enxerga. Quem segue a Jesus, quem anda com Jesus, enxerga coisas boas em situações e pessoas difíceis, porque crê nas promessas de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu bom propósito. Fulano não presta para nada. Não, mas tem o dedinho do pé que não apodreceu. Vamos começar pelo dedinho, quem sabe dá para curar o corpo inteiro. Profetiza, ó vale de ossos secos. Para Deus, enquanto tiver osso, tem chance. E o profeta obedeceu, e o Espírito veio e colocou nervo, e colocou carne, e colocou tudo que precisava. Para quem se arrepende, enquanto tiver um dedinho prestando a esperança. Quem anda com Jesus em tudo dá graças, pois sabe que esta é a vontade de Deus, e por isso está sempre pronto a servir e a ajudar. Quem segue a Jesus está sempre pronto para servir e ajudar, porque em tudo dá graças. Quem segue a Jesus administra bem tudo o que possui, e é contribuinte fiel da obra de Deus. Pô, você não falou que, sim, não é o que me motiva, mas eu sei que aquilo que eu devolvo, Deus usa para, quem entendeu? Quem segue a Jesus tem experiências novas com Deus, pois todos os dias tem tempo para estar a sós com Ele. De repente você não se encaixou em nenhuma dessas aqui de quem segue a Jesus, e se encaixou em quase todas de alguém que está seguindo alguém. Então o que você tem que fazer para mudar de time? Ter tempo para estar com Ele a sós todos os dias. E aí a leitura final daquilo que Ele promete para você e para mim. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Olha só, irmãos, não é aquele que apenas acredita até o fim, é aquele que permanece aonde? Nas minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então abra mão de ter autoridade aí em Tiatira, que vai chegar a hora
e essa hora estava aí às portas, que você vai ter autoridade sobre as nações. E ele os governará com cetro de ferro e a reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei semelhante autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos compreenda que o Espírito revela às igrejas. Jesus está dizendo que se você não for apenas bonito por fora, mas se você cuidar em se tornar também bonito por dentro, Ele vai dar para você aquilo que nós não temos capacidade de possuir em plenitude aqui na terra, que é conhecê-lo como Ele é. Você crê que Cristo é real? Você crê que Ele tem para você algo muito maior e melhor do que o que você usufrui aqui na terra? Fique de pé, por favor. Você decide que tipo de cristão você será. E isso passa determinantemente pelo arrependimento daquilo que você já foi convencido pela palavra. Porque para Deus não tem jeitinho brasileiro. Para Deus é sim, sim e não, não. Feche os teus olhos. Poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, agradecidos, porque está escrito que as igrejas saberiam o que o Senhor faria em Tiatira. E nós, como igreja de Campo Grande, estamos sabendo o que o Senhor fez, e também o que o Senhor gostaria de ter feito. Não sobrou nada dessa igreja, porque os cristãos de lá decidiram não dar ouvidos à Tua voz. Espírito de Deus, tenha compaixão da minha vida, tenha compaixão da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, tenha piedade de nós, Senhor, e não permita que Satanás participe dessa ministração, mas que tão somente o Senhor, doce e poderoso Espírito, continue a ministrar as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que nós sejamos homens e mulheres que usam esse tempo da graça para adequar a vida ao centro da Tua vontade. Jesus Cristo de Nazaré, ilumina os nossos olhos com os Teus olhos reluzentes, ilumina o nosso caminho como o sol da justiça ao meio-dia. Jesus de Nazaré, ajude cada filho e filha do Senhor que está aqui nesta manhã a optar por experimentar, caminhar, acima de tudo buscando a Tua vontade, para ter o gosto do que é ter vida e vida em abundância, independente da circunstância. Pai querido, nós não queremos ser por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Pai querido, nós não queremos ter aparência de filho e prática demoníaca. Nós queremos, ó Deus Todo-Poderoso, que a luz do Senhor resplandeça através de nós e que o nosso interior transborde dessa glória e da Tua presença. Pai, que cada um que aqui está seja um filho e uma filha, que onde chega, as trevas têm que sair. Que cada um que aqui está seja o tipo de pessoa que chega numa casa atormentada e sem abrir a boca a paz do Senhor começa a se manifestar. Que cada um dos Teus filhos que aqui estão, meu Deus, sejam continuadores das obras que Jesus começou. Que o Senhor nos habilite a Te amar acima de tudo e de todos, para que através da imposição das nossas mãos, os milagres do Senhor continuem a se manifestar sobre a face da terra. Jesus de Nazaré, cubra-nos com o Teu sangue, revista-nos do Teu Espírito e nos ajude a prevalecer em conhecer, em prosseguir em conhecer o Senhor e andar segundo a Tua vontade. É a nossa oração, Senhor Jesus, no poder do Teu nome e para o louvor da Tua glória. Leva-nos, Senhor, guardados para os nossos lares ou para onde foi combinado que iríamos,
Continua, Deus, nos guardando, nos livrando dessa praga chamada Covid-19. Mas se porventura ela alcançar alguém de nós, dá-nos acesso aos medicamentos que no começo tem capacidade para livrar da multiplicação e das sequelas complicativas dessa praga. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. E quem foi abençoado nesta manhã pela mensagem, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Terça-feira, o culto será online. Tire esse tempo lá na sua casa, acesse, o Ministério de Louvor vai estar aqui, o pregador vai estar aqui. É importante que você participe também online. Vá na paz do Senhor. Não pode dar abraço, só pode dar um murrinho assim, uma cotoveladinha, um ok, um paz do Senhor. Deus abençoe. Casal bonito, né?